Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Dirce Lima. Ao clicar neste vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Fique aqui comigo até o final, porque nesta videoaula vou falar sobre um dos grandes escritores da virada do século XVIII para o século XIX. E ele tinha apenas uma pena na mão e uma musa inspiradora no coração. Estou falando de Tomás Antônio Gonzaga, autor de Marília de Dirceu. Esta obra indicada como leitura obrigatória para o vestibular da FUVEST, que seleciona os candidatos para os cursos da USP. Então, fique aqui comigo, vem comigo conferir partes da obra e fazer a análise de alguns poemas. Vem comigo. Antes de começar a falar sobre a obra, é importante entender que Marília de Dirceu é um livro composto de poemas líricos, cuja autoria foi atribuída a Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga nasceu no Porto, em Portugal, e ficou órfão de mãe muito cedo e veio para o Brasil com seu pai. Ele permaneceu até 1761. Quando ele retorna a Portugal e foi para Coimbra, e lá tornou-se bacharel. Ele estudou, né? Estudou direito, tornou-se bacharel em leis. Chegou também a ocupar o cargo de juiz de fora em Beja. Em 1782, ele voltou ao Brasil e, desta vez, a Vila Rica, atual Ouro Preto, onde ele estudou e onde ele atuou como ouvidor. Ele foi ouvidor, ocupou o cargo de ouvidor. Outro ponto importante, antes de começar a ler e a explicar as liras, é entender o que foi o arcadismo. O arcadismo, ele foi um movimento literário europeu do século XVIII e caracterizou-se por retomar as temáticas da antiguidade greco-latina. Dava ênfase a descrições bucólicas, pastoris, valorizava a natureza. E o nome dessa escola vem de Arcádia. Arcádia era a região campestre da Grécia Antiga, onde viviam os pastores e os poetas. Os protagonistas desta história Marília de Dirceu são os pastores Marília e Dirceu, pseudônimos de Tomás Antônio Gonzaga, o Dirceu, pseudônimo de Tomás Antônio Gonzaga, e Marília é o pseudônimo de Maria Doroteia, uma mulher com quem o Gonzaga se relacionou quando estava em Vila Rica. Mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre essa história. Outro ponto importante antes de começarmos a ler é entender o que vem a ser uma lira. Observe. Parte 1, lira 1. O que vem a ser a palavra lira? Lira, gente, é um instrumento musical de cordas. Na literatura, ela designa uma poesia cantada. E na Grécia Antiga, as poesias eram acompanhadas ao som da lira. Outra coisa curiosa sobre o nome da obra, vou voltar aqui um pouquinho, Marília de Dirceu, é que a cidade de Marília, no interior de São Paulo, recebeu esse nome por causa dos poemas de Tomás Antônio Gonzaga. Foi o seguinte: com a chegada da Estrada de Ferro, decidiu-se criar um nome iniciado com a letra M, já que a companhia ferroviária ela seguia a ordem alfabética. E escolheu o nome Marília, né? Surgiu, então, a partir da obra Marília de Dirceu. Interessante essa história, não é? Bom, o livro, gente, é dividido em três partes. Hoje eu vou falar sobre a primeira parte, a Lira 1. Essa primeira parte ela é composta por 33 liras que foram publicadas em 1792. Bom, a primeira parte, né, que foi escrita nesse período, nós somos apresentados a Marília, que é a musa inspiradora, ela é o vocativo, é o interlocutor do Dirceu, e ao consequente sentimento de Dirceu por ela.
Lemos neste primeiro momento o florescer deste amor e a luta pela conquista do coração dessa jovem, claro, com a permissão de sua família. Mas vai além disso, nós vamos também perceber a celebração desse sentimento, a fé que o amor vai vingar, que eles passarão o resto da vida juntos, mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. A história é outra. Mas vamos lendo aqui e eu vou explicando para vocês as liras de Gonzaga. Opa, aqui. Então, vamos à lira um da parte um. Então ele começa assim: Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Ele começa dizendo o que ele não é. Ele fala que não guarda alheio gado. Ele não é vaqueiro que viva a guardar alheio gado. Ou seja, o alheio gado é o gado dos outros. Ele está querendo dizer que ele não é um empregado. Então, ele usou aqui o vocativo. Quem é o interlocutor dele? Marília. É como se ele estivesse escrevendo, gente, cartas para ela. E usa a palavra Marília como um vocativo aqui. Marília é um vocativo. É quem ele está invocando, é uma apóstrofe. É uma figura de linguagem chamada apóstrofe, ou, simplesmente em gramática, um vocativo. Então, ele quer dizer que ele não é um homem que trabalha na terra dos outros, ele não é um empregado. Ele fala que ele não é de tosco trato nem de expressões grosseiro, ou seja, ele é um homem refinado. Ele não é um homem bruto, ele não é um homem rude, ele é um homem refinado. Dos frios gelos e dos sóis queimados, ele não é assim. O que ele tem? Ele diz a ela assim: tem o próprio casal e nele assisto. Casal é a propriedade rural, são terras. E ele mora nessa propriedade rural. Assisto aqui significa moro. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto. Então, esta propriedade produz, é uma propriedade farta, produz vinho, lá tem legume, fruta, produz azeite, e das brancas ovelhinhas ele tira o leite. E mais as finas lãs de que me visto. Então, ele se veste com finas lãs. Ele coloca aqui um refrão, por isso, lira, tem um refrão. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. O que ele está querendo dizer? Que tudo isso que ele tem é graças à sua estrela. Estrela aqui é a sorte, é o destino, é o que ele chama. Então, ele tem tudo isso graças à sorte, graças à minha sorte. Ele diz isso a ela, a Marília Bela. Então, aqui ele se apresenta. Segunda estrofe, ainda da lira um, ele diz o seguinte: Eu vi o meu semblante numa fonte. Quando ele diz que viu o semblante numa fonte, ele está querendo dizer que ele viu a sua imagem refletida na água. Isso nos faz lembrar um mito, o mito de Narciso, que também se apaixonou pela própria imagem, viu sua imagem refletida nas águas de um lago. Dos anos ainda não está cortado. O semblante dele dos anos ainda não está cortado, quer dizer, ele não está velho, ele ainda é jovem. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Então, ele é um homem de poder, um homem respeitado por todos os pastores que habitam aquela localidade. Com tal destreza, toco a sanfoninha. Que inveja até me tem o próprio Alceste. A sanfoninha que ele fala que toca aqui é um instrumento musical usado por pastores. E o Alceste que ele cita aqui, na verdade, é o Cláudio Manuel da Costa, que tinha um pseudônimo de Glauceste Saturno. Então, ele cita aqui o seu amigo Cláudio Manuel da Costa. Para quem não sabe, o Tomás Antônio Gonzaga, ele frequentava a residência de Cláudio Manuel da Costa, em Minas Gerais, era amigo próximo, e os versos de Marília de Dirceu, eles foram escritos em homenagem a Maria Dorotéia Seixas, é uma jovem com quem o Gonzaga se relacionou enquanto ele esteve em Minas Gerais, antes dele ser acusado como um conjurador. O contexto histórico é a Inconfidência Mineira. Então, ele fala aqui, ao som dessa sanfoninha, concerta a voz celeste. Quer dizer, ele canta
né? Com voz celestial. Concertar aqui é concerto de canto, né? É harmonia, ele está em harmonia com a voz celeste, nem canto letra que não seja minha, quer dizer, ele só canta aquilo que é de autoria dele, né? De própria autoria. Ele repete o refrão, graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Tudo isso graças à minha sorte, ao meu destino. Então, ele fala isso para Marília. Próxima estrofe. Mas tendo tantos dotes da ventura, só apreço lhes dou, gentil pastora, depois que teu afeto me segura. Que queres do que tenho ser senhora? É bom, minha Marília. É bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastor, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Aí o refrão, graças Marília Bela, graças à minha estrela. Então, o que que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que ele tem bens, né? Ele é privilegiado, essa aventura aqui, né? A sorte, o privilégio, mas ele só dá valor àquilo tudo quando ele tem o amor da sua gentil pastora. Quem é a gentil pastora? É a Marília. Então, ele quer que queres do que tem o ser senhora, quer que ela seja a senhora de tudo que ele tem, né? É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Mas ele diz que o agrado de Marília vale mais do que tudo que ele tem, né? Vale mais do que a riqueza, quando ele fala aqui do gado, né, do rebanho, e vale mais do que o trono, do que o poder. Então, o amor de Marília vale mais do que a riqueza, aqui como rebanho, e mais do que o trono, mais do que o poder. E tudo isso graças, Marília Bela, graças à minha estrela, graças à minha sorte. Próxima estrofe, ele descreve a sua amada. Ele vai falar, vai fazer uma descrição física dela. Vamos lá? Os teus olhos espalham luz divina. Os olhos de Marília são divinos, espalham luz divina. A quem a luz do sol em vão se atreve, ou seja, a luz que os olhos de Marília espalham são melhores do que a luz do sol. Papoula, ou rosa delicada e fina, te cobre as faces, que são cor de neve. Então, é uma mulher branca. Os teus cabelos são os fios de ouro. Cabelos são os fios de ouro, cabelos, ela é loura. Teu lindo corpo bálsamo vapora. Ah, não fez o céu, gentil pastora, para a glória de amor igual ao tesouro. Nem no céu existe uma mulher, existe coisa mais bela, mulher não, existe coisa mais bela do que a Marília. Nem o céu produziu algo tão belo quanto a Marília, é o que ele está querendo dizer. Então ele fala que a Marília é uma mulher branca, loura, né? Teu lindo corpo bálsamos vapora, quer dizer, ela é perfumada. Aí ele diz que nem o céu produziu tal tesouro como a Marília. Bom, gente, os poetas árcades, eles descrevem as mulheres com o padrão de beleza da época. Então, aqui, nessa lira 1, nessa estrofe, ele descreve a Marília como uma mulher branca de cabelos louros. Mais adiante, isso vai mudar um pouco em algumas estrofes, mas ou é pelo padrão de beleza da época, ou é pelo estado de espírito do próprio poeta. Nós vamos ver uma mudança lá na segunda parte, quando ele vai mudar essa cor dos cabelos de Marília. Quando aparecer a segunda parte, eu vou explicar para vocês por que que ali mudou. Então, há duas hipóteses: ou era o padrão de beleza da época, ou era o estado de espírito do poeta. Aquilo que ele sentia, ele descrevia da forma mais bela possível para ele. Continuando. Leve-me à sementeira muito embora, o rio sobre os campos levantado. Acabe a peste matadora, sem deixar uma rez o nédio gado. Já destes bens, Marília, não preciso, nem me cega a paixão que o mundo arrasta. Para viver feliz, Marília, basta que os olhos movas e me deis um riso. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então, aqui ele diz o seguinte: que ele pode perder tudo. Acabe, a peste matadora, ou seja, ele pode perder todos os seus bens, né? Tudo que ele tem, mas basta ele ter a Marília, viver feliz com ela. Então ele pode perder tudo, né? Basta um sorriso da Marília
para que ele fique feliz. Então, ele fala aqui, ó, sem deixar uma rez, o nédio gado, nédio aqui seria o gado gordo, né? Então, ele pode perder tudo, mas ele precisa somente do sorriso da Marília. Ah lá, que os olhos movas e me deis um sorriso. Se ela olha para ele e dá um sorriso, bastou, né? Tamanho é este amor. Então, nessa estrofe, ele fala sobre isso. Próxima estrofe. Irás advertir-te na floresta, sustentada, Marília, no meu braço. Ali descansarei a quente cesta, dormindo um leve sono em teu regaço. Enquanto a luta jogam os pastores e emparelhados correm nas campinas, tocarei teus cabelos de moninas, nos troncos gravarei os teus louvores. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então, aqui ele diz o seguinte: ele projeta, né, futuramente o que vai acontecer com ele. Ele diz o seguinte: ele usa aqui um verbo no futuro, que ele vai se divertir na floresta com a Marília, ele vai tirar um cochilo com ela, vai descansar, um sono, tá? É, e ali, nessa floresta, lembrando que os Árcades, né, eles sempre põem como ambiente a floresta, né, a natureza, é o locus amoenus, o lugar propício para o idílio amoroso. Então, aqui ele diz que eles vão descansar, que ele vai é, colocar a Marília, né, nos braços dele, vai descansar com ela enquanto os outros pastores trabalham. E que ele vai enfeitar. Quando ele fala aqui, tocarei teus cabelos de boninas, ele vai enfeitar os cabelos de Marília com pequenas margaridinhas. E nos troncos gravarei os teus louvores, ou seja, ele vai escrever as belezas da Marília nos troncos, né? Nos troncos das árvores. E ele fecha com o refrão, essa estrofe, graças Marília Bela, graças à minha estrela, graças à minha sorte, graças ao meu destino. Última estrofe da Lira 1. Ela diz o seguinte: depois de nos ferir a mão da morte, ele ainda continua projetando o futuro dos dois. Ou seja, neste monte ou noutra serra, nossos corpos terão a sorte de consumir os dois a mesma terra, ou seja, eles serão enterrados juntos. Então, ele fala que depois, quando eles morrerem, né, seja ali ou em outro lugar, os corpos serão enterrados juntos na campa rodeada de ciprestes. Lerão estas palavras os pastores. Quem quiser ser feliz nos seus amores, siga os exemplos que nos deram estes. Quem quiser ser feliz nos seus amores, siga os exemplos que nos deram estes. Então, ele quer dizer o seguinte: que depois que eles morrerem, eles serão enterrados juntos, né? E na lápide vai estar escrito epitáfio. Quem quiser ser feliz nos seus amores, siga os exemplos que nos deram estes. Então, ele diz o seguinte, que eles vão viver felizes. Então, a Lira 1 diz que eles vão viver felizes e que eles vão também morrer juntos e felizes e não vão servir de exemplo para os outros. E ele fecha essa lira com o refrão: graças Marília Bela, graças a minha estrela. Então, ele fala para Marília. Marília é o vocativo, é a sua musa inspiradora, né? A gente percebe aqui, nas liras aqui de Gonzaga, a presença de escritores como Horácio, Petrarca, Camões, vamos ver mais adiante, autores que também deixaram poemas líricos, muitos deles ambientados em cenários bucólicos, pastoris, né, na natureza, e devido à presença desses assuntos, né, desses gêneros, parte dos estudiosos chamam o arcadismo de neoclassicismo, porque imita esses escritores clássicos. No século XVIII, era comum os escritores usarem pseudônimos. Então, eu já falei, torno a repetir: Dirceu é o pseudônimo de Tomás Antônio Gonzaga. E Marília é a sua amada Maria Doroteia, né? Se chamava Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão. Vamos conhecer um pouco dessa história no decorrer da leitura das nossas videoaulas. Bom, nossa videoaula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido
essa primeira lira. Vou continuar, mas antes de sair desta videoaula, é importante você conferir se você se inscreveu, curtiu, comentou e compartilhou. Muito obrigada e até a próxima.